palavra de hoje tem um título específico que, especialmente aqui na Família da Fé, eu nunca preguei sobre esse assunto, mas é uma frase que está na Bíblia. E o tema de hoje é: cuide-se para que não caia. Diga assim comigo: cuide-se para que não caia. Agora diga aí para o teu irmão: cuide-se para que não caia. Nós vamos ministrar sobre esse assunto hoje, e esse assunto é muito poderoso. Então agora preste atenção. Esses dias eu escutei uma expressão nas redes sociais, aí o pessoal posta bastante coisa rapidamente, e eu escutei uma expressão engraçada, que a pessoa disse assim: essa semana eu quero ver alguém me derrubar, porque primeiro terão que me levantar. Você já viu essa expressão? Ou seja, existem momentos da nossa vida que nós estamos, de certa forma, derrubados, que nós estamos, de certa forma, caídos. Talvez se você está visitando a igreja hoje aqui, ou está iniciando a tua vida com Deus por meio das células, ou se você está aqui trilhando o nosso treinamento de primeiros passos, ou se você recentemente foi ao nosso encontro com Deus, talvez exista na tua vida algumas áreas que estão caindo, ou que estão desmoronadas, ou que você se sente caído, que você se sente derrubado. Pode ser que durante a nossa vida cristã também existam momentos que nós estamos assim, que nós estamos percebendo que existem coisas que não estão dando certo, que existem coisas que precisam ser restauradas, precisam ser levantadas pelo Senhor, precisam ser edificadas, que nós precisamos novos rumos na nossa vida. Tomara a Deus que você hoje não esteja nessa situação, que você possa estar numa situação que diga assim: graças a Deus a minha vida tem sido restaurada, transformada pelo Senhor Jesus, e eu estou só construindo coisas novas, e estou diariamente olhando para o alto, olhando para o futuro. O Senhor está comigo. E se esse é o teu caso, como deveria ser o caso da maioria daqueles que são cristãos, que creem em Jesus e que já têm conhecido esse Deus e aplicado a sua palavra, essa mensagem é para você. Cuide-se para que não caia. Nós vamos ter aqui um exemplo na palavra de Deus muito interessante. Eu não sei se você já entendeu o contexto da palavra de Deus, mas ela se divide de forma bem grosseira, de forma bem bruta assim de entender, em Antigo Testamento e Novo Testamento. E essa divisão ela se dá justamente pelo episódio na história onde Jesus veio ao mundo em carne, de forma humana, nasceu. Então, antes de Jesus nascer, nós temos uma porção da Bíblia que se chama a Antiga Aliança, ou o Antigo Testamento. Depois de Jesus nascer, a partir ali do livro de Mateus, os relatos dos evangelhos, é o relato da vida de Jesus, nós temos aquilo que nós chamamos de Novo Testamento. E diretamente é o Novo Testamento que nós podemos aplicar na nossa vida, porque é isso que é a revelação que Jesus trouxe a nós. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós lemos instruções claras para a igreja, nós lemos conselhos diretos de Jesus, nós lemos orientações de procedimento, de comportamento, de como lidar com o pecado, de como viver uns com os outros, de como ser igreja. E aí, por causa disso, muitos cristãos negligenciam a leitura, o estudo, o aprendizado do Antigo Testamento. Mas deixa eu te dizer algo muito interessante, que Deus ele se revelou profundamente para todas as áreas da sociedade, em todos os aspectos da vida, para que nós pudéssemos aprender sobre Ele por meio da história de um povo chamado povo de Israel. E esse povo tem a sua história narrada com muita riqueza de detalhes, muitos fatos, muitos episódios, muitas intervenções de Deus, muitos erros também, ao longo do texto do Antigo Testamento. Então, nesse tema de hoje, da gente cuidar para não cair, eu quero te fazer refletir comigo no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23, da segunda parte B, que a gente chama, quando tem duas frases ali num texto bíblico, a gente chama de parte A e parte B. Às vezes a primeira frase está terminando um assunto anterior, então nós vamos ler da parte B desse versículo até o versículo 25. Vamos ler juntos, Êxodo 2, 23, B até o 25. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Diga assim comigo: o seu clamor subiu até Deus. Quando ouviu Deus então o lamento deles, lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Repita de novo comigo: Deus viu a situação deles.
Que situação era essa, pessoal? É uma situação que o povo que tinha uma aliança com Deus, esse povo específico, o povo de Israel, que tem a sua história descrita, é o povo de descendência sanguínea de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os seus 12 filhos, que em parte então originaram as tribos de Israel, juntamente com 2 dos seus netos. E aí a gente aprende toda uma história, que esse povo cresceu, se multiplicou, que Deus se manifestava, que Deus se revelava a eles, para poder se revelar a nós hoje. Só que esse povo acabou sendo escravizado, literalmente escravizado. E o povo de Israel ficou 430 anos escravizado. É tempo, hein? 430 anos escravizado. Muitas gerações escravizado. Imagine numa época que a expectativa de vida chegava aí em torno de 40, 50 anos de idade. Depois a pessoa morria, 40, 50 anos de idade. E esse povo ficou escravizado por aproximadamente 10 gerações. O teu pai já era escravo, teu avô já era escravo, teu bisavô escravo, trisavô escravo, tatataravô escravo. Você não sabe como é viver a vida sem ser escravo. Você não conhece uma história de alguém que não é escravo do teu povo. Porém, chegou um momento na vida daquelas pessoas que aquela escravidão despertou a busca a Deus. Aquela crise, aquele problema despertou a busca a Deus. Aquele povo estava caído. Aquele povo estava derrubado, mas foi justamente o fato de estar caído e derrubado que despertou a sua busca a Deus. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão reunidas aqui neste lugar, a maioria das pessoas que pertencem à família da fé, a maioria dos cristãos que estão vivos nessa terra, se tornaram cristãos porque um dia estavam caídos em alguma área da sua vida, e essa crise, esse desafio, esse problema os levou a buscar a Deus. Alguns poucos não têm essa história, graças a Deus. Alguns poucos já foram gerados por pais cristãos que os ensinaram a viver uma vida que não precisou sofrer para aprender a buscar a Deus. Já diz o ditado, né? A gente vem buscar a Deus de 2 formas, ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor ou pela dor. E, infelizmente, pela dor é o jeito mais comum, porque o nosso instinto humano nos faz lembrar de Deus quando nos falta força, nos faz lembrar de Deus quando não tem saída, nos faz lembrar de Deus quando estamos limitados, desafiados, impossibilitados. Então não espere passar a tua vida inteira para lembrar de orar a Deus. Não deixe passar uma situação tantos anos assim. O povo de Israel deixou passar 430 anos para sim uma geração se levantar e clamar a Deus. E o que nós ouvimos ali? Que os israelitas gemiam e clamavam debaixo daquela escravidão, mas o seu clamor subiu até Deus. E a Bíblia declara que o Senhor ficou atento, que o Senhor se lembrou que tinha uma aliança com eles, e que o Senhor viu a situação deles. Diga para quem está do teu lado assim: Deus vê a tua situação. O nosso Deus sabe a tua situação, Ele vê a tua situação, mas Ele só vai parar para dar atenção à tua situação no momento que você clamar. Que quando você clama, você está dizendo: Deus, eu sei que eu sou livre, eu sei que o Senhor me respeita, mas eu estou pedindo, por favor, faça parte, me ajude, venha e me socorra nesse momento. Então ali nós temos a atenção de Deus. Então se porventura hoje você está caído de alguma forma, esperar o pessoal se ajeitar aí. Se por acaso hoje você está derrubado de alguma forma, clame ao Senhor. É dia de você clamar ao Senhor. É dia de você se unir com alguém que te convidou para estar aqui e dizer: olha, ora comigo essa semana, compartilhe a tua dificuldade. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que ouviu o clamor daquele povo tantos anos atrás, escuta também a tua oração e presta atenção à tua necessidade e vai agir e te libertar, vai levar milagres sobre a tua realidade. Deus causará milagres sobre a tua realidade, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Diga assim: o meu Deus é um Deus de milagres. É o Deus da Bíblia, é o Deus que enviou o Senhor Jesus Cristo, é o Deus que ressuscitou mortos, que fez os cegos verem, os surdos ouvirem, os paralíticos levantarem, as enfermidades não resistiam ao seu poder, os demônios gritavam e iam embora. Esse é o mesmo Jesus que está vivo hoje aqui, porque a palavra de Deus declara lá no livro de Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será.
Então, quando nós clamamos, quando nós vivemos uma vida de fé, o normal da vida cristã diante de um desafio é experimentar milagres. Creia nos milagres. Agora, preste atenção para um detalhe que eu vou te dizer hoje aqui. Aquele povo orou e Deus levantou um líder. E Deus levanta líderes também nas nossas vidas, pessoas à nossa frente que podem nos ensinar sobre Ele. E nós devemos nos agarrar a essas pessoas para aprender tudo que nós pudermos sobre Deus. Queira ser liderado, ser discipulado, queira ser ensinado, ser instruído, para que você também possa ensinar e instruir alguém que está em necessidade. Queira crescer espiritualmente, queira conhecer a palavra de Deus. E depois que aquele povo começou a ser liderado, aquele povo começou a ver milagres. E nós percebemos na palavra de Deus que o povo de Israel viu o que nenhum outro povo viu em toda a história da humanidade. O faraó do Egito ser derrotado mediante 10 pragas sobrenaturais. Você já ouviu falar das 10 pragas do Egito? 10 pragas sobrenaturais fizeram com que o faraó fosse derrotado no sentido de aceitar, libertar o povo de Deus. Deus causou milagres extraordinários por causa da oração de alguém que estava derrubado. Depois que o Senhor fez isso, sabe o que aconteceu? Eles estavam diante de um mar, o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho, no momento da necessidade, quando eles não tinham para onde ir, o mar se abriu. Depois que eles passam o Mar Vermelho, os inimigos vêm atrás deles e também sobrenaturalmente o mar se fechou e afogou os seus inimigos. Depois eles estavam 3 dias caminhando no deserto e Deus fez com que águas impuras, águas não potáveis, águas amargas, sobrenaturalmente se transformassem em água doce, em água potável, e eles mataram a sua sede. E depois eles estavam com fome, e eles viram chover do céu durante 40 anos alimento, cair alimento do céu. E um dia eles reclamaram que estavam com saudade de carne. E Deus fez com que cordonizes caíssem do lado deles para que eles pudessem comer carne. Em outro momento eles estavam diante de uma batalha. E o Senhor fez com que milagrosamente eles vencessem a batalha. Em outro momento eles estavam com calor desde o primeiro dia. E Deus fez com que durante 40 anos um milagre acontecesse. E uma nuvem cobrisse eles todos os dias no deserto para eles não passarem calor. Nós inclusive podemos orar isso ao invés de comprar ar-condicionado aqui para a igreja. E no inverno eles estavam com frio, ou melhor, à noite eles estavam com frio, desculpe. Deserto é quente de dia e frio de noite. E aí o Deus fez o quê? O mesmo Deus que mandou a nuvem de dia, mandava uma coluna de fogo, se levantar uma coluna de fogo ao redor deles. Imagina isso você. Você tem uma necessidade, Deus manda levantar uma coluna de fogo para te esquentar de noite. Esse povo viu muitos milagres. Aí chegou um dia que não tinha nem água amarga para tomar, tinha só uma pedra. E Deus disse para Moisés, bate na pedra que vai sair água. E saiu água da pedra. Por isso que eu gosto dessa marca de água, é bíblica. Quando nós aprendemos sobre isso, nós aprendemos algo muito importante. Nem os maiores milagres tornam a tua vida cristã infalível. Nem os maiores milagres te impedem de cair. Nem os mais extraordinários feitos de Deus na tua vida te fazem seguro de nunca mais recair da presença dele. O Senhor Jesus disse assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, nós precisamos aprender uma coisa. Todos os homens adultos, todos aqueles que estavam aptos a tomar as suas decisões, que saíram daquela escravidão do Egito e viram todos esses milagres, todos esses morreram no deserto. Nenhum entrou na terra prometida. Nenhum perseverou até o fim. Todos eles caíram. E tem algo me preocupando muito nos últimos dias. Na pandemia, muitas pessoas conheceram a Deus. Muitas pessoas participaram aqui da família da fé, de tantas outras igrejas, buscando um Deus desconhecido que se revelou a eles. Muitas pessoas viram milagres durante essa pandemia que passamos. Mas agora, com a saída da pandemia, muitas pessoas estão caindo na sua vida de fé.
Muitas pessoas estão tropeçando, muitas pessoas estão sendo derrubadas, muitas pessoas estão olhando para trás e voltando à sua realidade anterior, esvaziados da presença de Deus. E aí que eu quero trazer hoje um texto principal dessa ministração para você. Por favor, lá no Novo Testamento, vamos abrir 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. O apóstolo Paulo está narrando no início de Coríntios 10, toda essa realidade do povo de Israel, de que eles viram milagres, de que eles atravessaram o mar, de que eles foram protegidos por uma nuvem, de que eles experimentaram tantas coisas milagrosas. Mas o apóstolo Paulo está lembrando a igreja de Jesus em Corinto, assim como a igreja de Jesus aqui em Viamão, no Rio Grande do Sul. O apóstolo Paulo está lembrando algo muito importante. Se eles que viram tudo isso de forma inédita na história caíram, o apóstolo Paulo está dizendo um alerta para as nossas vidas, que nós precisamos ter em mente todos os dias, que nós precisamos colocar como motivação para seguirmos buscando a Deus. Então, 1 Coríntios 10, 12 diz assim a palavra de Deus: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Repita comigo: quem julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sei se é essa palavra que você queria sentar para ouvir hoje, mas essa palavra que Deus colocou no meu coração, que é necessário para nós como igreja entendermos. Talvez você hoje está caído, então quem está caído é muito fácil ter fé para clamar a Deus e continuar perseverando até receber o seu milagre, e eu profetizo na tua vida que isso vai acontecer. Mas como eu te disse, a vida cristã normal não é estar caído. A vida cristã normal é estar de pé, como nós cantamos repetidas vezes. Eu até ia cantar hoje, mas já estamos enjoados de tanto cantar essa música. Que estamos de pé, não importa o que aconteça, estaremos de pé, o Senhor nos sustenta, estamos firmados na rocha, podem vir vendavais, tempestades, estaremos de pé, estaremos firmes. Quando nós aprendemos essa realidade, o apóstolo Paulo está nos dando um alerta. Você está de pé? Pergunta aí para o teu irmão, você está de pé? Se esse é o teu caso, então, eu tenho uma orientação para você. Cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. E como é que nós precisamos cuidar para não cair? Nós poderíamos falar de várias coisas nessa noite. Poderíamos fazer uma série sobre esse assunto. Cada domingo falar de um tema. Mas o mês de dezembro é um mês festivo, nós estamos com várias atividades e eu quero trazer uma palavra específica para cada um dos momentos. Teremos bastante visitantes também semana que vem, uma palavra específica para aquele momento. Então, eu resumi aqui três grandes ameaças para a queda de um cristão. 3 grandes coisas que nós precisamos vigiar todos os dias e cuidar para não cair. Porque basta estar de pé para cair. Nós precisamos entender que essas 3 coisas talvez sejam chaves que desatam várias outras coisas. Mas aprenda agora, na palavra de Deus, 3 pilares que você precisa estar sempre alerta, sempre vigiando, para que você não tropece, para que você não caia, para que você não perca aquilo que com tantos milagres foi conquistado na tua caminhada. Primeiro deles, vamos abrir então nas nossas Bíblias, no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Palavras do Senhor Jesus, em João, capítulo 16, versículo 33. Nós vamos perceber algo muito interessante que o Senhor nos ensina por meio desse texto. João 16, 33, nós percebemos que todas as pessoas se cansam. Não cristãos e cristãos se cansam. Todas as pessoas envelhecem, ou pelo menos deveriam. Não cristãos e cristãos. Todas as pessoas enfrentam dificuldades. Mesmo aqueles que têm recursos financeiros para todas as suas necessidades, acredite em mim, todos enfrentam dificuldades. Todos enfrentam desafios. Todas as pessoas enfrentam situações de necessidade. Todos. São necessidades diferentes, são dificuldades diferentes. Todos se cansam, todos enfrentam dificuldades. E o Senhor Jesus nos alerta algo muito importante sobre a vida cristã.
Ele diz assim em João 16:33: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Neste mundo vocês terão aflições, problemas, cansaço, desafios, necessidades, situações adversas. Contudo, Jesus está dizendo para você o que nessa noite? Tenha ânimo, te anima constantemente, renove as tuas forças, seja fortalecido, seja animado, decida pelo ânimo, porque o Senhor Jesus já demonstrou que Ele é o nosso Senhor e o nosso modelo, e Ele venceu o mundo, debaixo de toda pressão, debaixo de toda acusação, debaixo de conspiração para tirar a sua vida. O Senhor Jesus venceu o mundo, então Ele nos alerta e nos adverte que para que nós venhamos perseverar e não cair, nós precisamos ter ânimo. Diga assim comigo: eu preciso de ânimo. Você precisa de ânimo. Agora, muitas pessoas nos nossos dias estão acostumadas a focar, a colocar a sua atenção, a colocar a sua mente justamente naquilo que lhe tira o ânimo. E é justamente aí que nós vamos cair. Nós vamos cair quando permitirmos que Satanás use a sua ferramenta favorita contra os filhos de Deus: desânimo. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de falar nessa noite é que o desânimo vai te levar à queda. O desânimo vai te levar à derrota. O desânimo vai te levar à frustração. O desânimo pode te levar a perder o teu casamento. O desânimo pode te fazer desistir da tua faculdade. O desânimo pode fazer você perder um trabalho bom que se abriu portas sobrenaturais para a tua vida. O desânimo pode fazer com que você enfrente a morte, não cuide da tua saúde. O desânimo pode fazer com que você perca a tua salvação. A maior ferramenta do diabo contra nós é o desânimo, sabe por quê? Porque Jesus promete que nós somos mais do que vencedores se estivermos nele. Então, se nós estivermos firmes no Senhor Jesus, não existe dificuldade, não existe cansaço, não existe problema que possa superar o poder do Senhor nas nossas vidas. Mesmo que nós venhamos enfrentar a morte, se nós perseverarmos no Senhor Jesus, nós venceremos. Agora, quando nós permitimos que o desânimo tome conta, o que isso significa? Você deixou de crer. Quando você desiste de crer, você desanima de tentar. Então o ânimo não é somente uma motivação emocional. Muitas pessoas são voláteis e ao mesmo tempo volúveis. Muitas pessoas são como que um ioiô na sua vida cristã. Um dia está feliz da vida, no outro dia está down. No outro dia está ótimo, no outro dia está se sentindo triste. Não importa o que aconteça ao teu redor, escolha ter ânimo. Cutuca aí quem está ao teu lado, diga aí: tenha ânimo. Tenha ânimo. Te anima, sujeito. Tenha ânimo. Nós precisamos ter ânimo. Ah, mas hoje eu estou sem ânimo porque está muito calor. Hoje eu estou sem ânimo porque está muito frio. Hoje eu estou sem ânimo porque tem um sol muito forte lá fora. E hoje, por que tu está sem ânimo? É porque está chovendo. E hoje eu estou sem ânimo, por quê? Porque todo mundo está falando ao meu redor. E hoje eu estou sem ânimo porque ninguém fala comigo. Todo dia você tem motivo para escolher entre o ânimo e o desânimo. Porém, biblicamente, o ânimo é seguir crendo, não importa o que aconteça. O desânimo é desistir de crer, não importa como esteja a situação. Então eu preciso te dizer isso: todos nós decidimos diariamente entre o ânimo e o desânimo. O que é necessário para te animar? Para te animar precisa estar dando tudo certo? O que é necessário para te animar? Você tem que estar com dinheiro na conta do banco para estar animado? O que é necessário para te animar? Os outros têm que estar te obedecendo e fazendo a tua vontade, aí você está animado, senão você não está.
Essa não é a postura de um filho de Deus, porque Jesus prometeu: vão ter dias bons e vão ter dias maus, vão ter dias que nós teremos aflições. Contudo, o que ele diz para nós? O que ele nos manda? Tenham ânimo. Escolha ter ânimo, porque eu tenho certeza que todos nós, não é só eu, enfrentamos possibilidades de desânimo. Isso faz com que nós venhamos perder bênçãos, perder milagres. Tem gente que desanimou de tentar e perdeu o casamento. Desanimou de tentar e deixou a enfermidade se instalar. Desanimou de tentar e perdeu um chamado de Deus para a sua vida. Vença o desânimo. Cuide para não cair por causa do desânimo. Lembre dessa palavra. Escolha ter ânimo. Que o teu ânimo não dependa do que os outros dizem, que o teu ânimo não dependa das condições climáticas, que o teu ânimo não dependa de qual roupa você tem para vestir ou qual dinheiro você tem para colocar no teu bolso, porque o Deus da Bíblia é o Deus que se revela, por exemplo, ao apóstolo Paulo, quando ele diz assim: eu posso estar vestido, mas eu posso estar nu, envergonhado. Eu posso ter um banquete, mas eu também posso estar passando fome. Eu posso ter tudo ou eu posso estar em necessidade. Não interessa, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É isso que o nosso Deus é. Ele traz um ânimo sobrenatural mesmo diante dos desafios. Mesmo quando o vento está te empurrando para você cair. Fique firme, cuide para que não caia. Em segundo lugar, nós vemos uma segunda estratégia de Satanás contra o povo de Deus. E a segunda estratégia mais comum do diabo contra o povo de Deus, que eu vejo rotineiramente pessoas se afastando da presença de Deus. Diga assim comigo: ofensa. A ofensa, já dizia o autor John Bevere, é a isca de Satanás. Quando nós mordemos essa isca, nós começamos um declínio em direção à queda. E o mesmo Senhor Jesus, agora por favor, abra a tua Bíblia se você puder e quiser, em Mateus capítulo 5, nos ensina algo interessante e importante sobre a ofensa. E eu te digo, todos os dias você tem a escolha de se ofender ou não. Você pode se ofender com essa minha pregação hoje, você pode sair daqui ofendido e nunca mais voltar na igreja. Você pode se ofender lá na cantina, você pode se ofender com a cadeira que você está sentado. Você pode se ofender com a pessoa que te cumprimenta e com aquela que não te cumprimenta. É que nem o ânimo, é uma escolha diária. Você pode se ofender com o teu patrão, ou você pode se ofender com o teu cliente. Todos os dias você pode se ofender com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com a tua esposa, com o teu marido. É a tua escolha. Ofender-se não é aquilo que o outro faz contra você, é aquilo que você escolhe reagir nas situações da tua vida. É uma escolha. Assim como o ânimo, a ofensa ou não ofensa é uma escolha. Agora Jesus nos fala o seguinte, daqueles textos que a gente gosta de pular lendo, sabe? Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados vocês serão, quando por minha causa os insultarem. Quando por minha causa os perseguirem. Quando por minha causa levantarem todo tipo de calúnia contra você. Feliz você seja nesse dia. Versículo 12 diz assim: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu fico imaginando os discípulos de Jesus, os apóstolos, eu fico imaginando a igreja primitiva diante do ambiente hostil, diante do exército ameaçando, dos fariseus ameaçando, diante de tantos perigos, chegando e dizendo assim: o meu dia foi extraordinário, com a cara roxa. O que houve, meu querido? Eu fui esbufeteado por causa de Cristo. O meu dia foi melhor ainda do que o teu. O que houve? Cuspiram no meu rosto e me insultaram por causa do mestre. É isso que Jesus está falando. Bem-aventurados vocês serão quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Nós vivemos num paraíso comparado à vida dos primeiros discípulos de Jesus. Eu duvido que tenha 5% de pessoas aqui que já foi verdadeiramente perseguido, insultado ou caluniado por causa de Jesus. Então, por que tanta gente na igreja se ofende? O Senhor Jesus está dizendo que mesmo que nós tenhamos direito, estarmos de fato ofendidos,
Nós devemos nos alegrar e não tomar ofensa. Nós devemos tomar isso como regozijo, porque o nosso galardão é celestial. Então o Senhor está te dizendo, se por acaso te insultarem por causa de Jesus, te alegra por causa disso. Se por acaso te injuriarem, se por acaso te ofenderem, se por acaso te perseguirem por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa da tua postura lá na escola, lá na faculdade, de não se dobrar, lá no trabalho, de não se dobrar a princípios de trevas, te alegra nisso. Porém, o que eu vejo não são pessoas que estão sendo ofendidas por causa de fazer a vontade de Deus. Eu vejo pessoas ofendidas justamente por causa que não fizeram a sua vontade. As pessoas normalmente se ofendem justamente por causa que não gostaram do tom que se falou alguma coisa. Ou não gostaram por que não se reconheceu isso, ou por que não se deu um tapinha nas costas de alguém, ou por que não se cumprimentou alguém. As pessoas se ofendem muito mais por causa de sofismas. Eu tenho uma ministração no YouTube sobre sofismas, procure lá no canal da Família da Fé. O que é um sofisma? Um sofisma é um conceito que você forma na sua mente sobre uma pessoa. Você pode estar formando na sua mente um conceito agora errado sobre a pessoa que está do teu lado. E isso se cria um sofisma, ou seja, você torna um preconceito. E aí qualquer coisa que essa pessoa faz é motivo para você se ofender. Tem casamento que está assim. O cara já está com sofisma, a mulher já está com sofisma. Então qualquer coisa que se diga ou que não se diga é motivo para se ofender. E tem gente que está vivendo a sua vida cristã assim. Mas eu te digo hoje, abra os teus olhos espirituais, porque a ofensa é uma estratégia do diabo. Ou será que Jesus não tinha motivo de estar ofendido quando bateram no seu rosto? Quando chicotearam as suas costas injustamente, quando cuspiram no seu rosto, quando colocaram uma coroa de espinhos sobre ele? Será que Jesus não poderia estar ofendido quando Pedro negou ele na cara dura? Será que Jesus não estaria ofendido quando aquele monte de discípulos se levantou e virou as costas para ele? Será que Jesus não se ofende quando nós dizemos para ele, Senhor, eu te amo, e aí ali na porta a gente já escolhe o pecado? Será que ele não poderia se ofender? O reino de Deus não tem ofensa. O reino de Deus não carrega ofensa. A ofensa é uma escolha. Diga comigo, a ofensa é uma escolha. É que nem o desânimo é uma escolha, e a ofensa é uma escolha. A ofensa é você estar dando lugar ao diabo. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, a palavra de Deus diz, não dê lugar ao diabo. Diga aí para o teu irmão, não dê lugar ao diabo. O diabo já te atrapalha sem você dar lugar para ele, aí você vai lá, se ofende e dá lugar para ele. E ele entra dentro do teu coração, da tua mente, da tua casa e te afasta de Deus. E aí tem um monte de gente que está vivendo longe de Jesus porque se ofendeu com uma coisa, se ofendeu com uma pessoa, não entendeu a grandeza da salvação, a grandeza do Evangelho. Então você que está de pé, cuide-se para que não caia, cuide-se para que não caia por causa da ofensa, cuide-se para que não caia por causa do desânimo. E por último, a terceira maior estratégia de Satanás contra nós cristãos, contra você que está buscando a Deus hoje aqui, se chama tentação. Cuide-se para não cair em tentação. Jesus já nos ensina a orar sobre isso diariamente no Pai Nosso. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livre do mal. Cuide-se para não ceder à tentação e mergulhar no pecado. Porque antes de todo pecado vem uma tentação. Cuide-se. O desânimo te faz cair. A ofensa te faz cair. E a tentação te faz cair. Nós precisamos estar atentos e perceber que a palavra de Deus declara que Deus não permite tentação maior do que nós possamos suportar. E pelo contrário, sempre providencia um escape para que nós possamos sair ilesos das tentações. O problema é que nós olhamos a tentação e achamos que estamos de pé. Você lembra do início dessa ministração? Se você olhar a tentação, mas souber que está caído, você vai dizer, Senhor, me salva e me livra dessa tentação. O problema não é quem está caído. O problema é quem acha que está de pé. E realmente pode ser que esteja de pé. Então, na tentação, ele esquece de buscar a Deus. Ele acha que está forte, acha que está bem,
Quando vê o desânimo, pega ele, ele caiu. Quando vê a ofensa, pega ele, e ele caiu. Ou quando vê a tentação, pega ele, e ele cai. Vamos ler mais um texto bíblico para encerrarmos nessa noite. 1 João capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia, as cartas de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículos 6 e 9. A tentação, assim como o desânimo e assim como a ofensa, ela produz na tua vida uma escolha. Diga assim comigo, a tentação produz uma escolha. O que você vai escolher? Você vai escolher o pecado ou você vai escolher continuar de pé? Cada vez que nós escolhemos o pecado é como se nós, às vezes, em determinadas situações, descêssemos alguns degraus da nossa escada de maturidade espiritual. E depois a gente ganha tempo de novo. É mais ou menos como aquela rotina que eu passei nesse final de semana. Tinha extrapolado semana passada na festa das células. Alguém mais extrapolou na mesa da festa das células semana passada? Eu fiquei 4 dias sem ingerir doce. Me babando, tinha chocolate na geladeira. E eu não abri, eu não comi. Aí chegou agora no final de semana, caí em tentação. E aí quando a gente cai, parece que a gente volta uns degraus. E agora fica se sentindo estufadinho, redondinho, e vai ter que passar de novo um trabalho, um processo, para conseguir se sentir zeradinho de novo, se sentir leve de novo. Parecido com isso, só que muito pior, é quando nós caímos na tentação espiritual que nos leva ao pecado. Porque existem algumas quedas que é muito difícil de levantar de novo. Existem algumas quedas que doem muito, que machucam muito. Existem algumas quedas que destroem famílias. Existem quedas que perdem o cliente e nunca mais volta a ter aquele cliente. Existem quedas que adoecem e aquela enfermidade vai te acompanhar por um bom tempo. Então, leia comigo 1 João capítulo 1, versículos 6 e 9. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, baixa um pouquinho aqui para mim, por favor. Mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se afirmarmos, mas eu tenho comunhão com Jesus, eu vou à igreja, eu frequento a célula, eu leio a Bíblia, eu oro. O apóstolo João está dizendo, se você afirmar que tem comunhão com Jesus, mas andar nas trevas, está sendo um mentiroso e não pratica a verdade. Veja o versículo 9. Contudo, por outro lado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está dando microfonia aqui no meu retorno. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, deixa eu te perguntar, crente peca ou não peca? Deixa eu te perguntar aí, crente peca ou não peca? Peca. Crente pode se fazer que não peca? Pode. Se o crente se fizer que não peca, ele vai de fato estar andando na verdade? Não. O que ele fez com esse pecado? Colocou no escuro. Colocou o seu pecado nas trevas. Colocou a sua fraqueza nas trevas. E a verdade não está nele. É um hipócrita, é um religioso, é um fariseu, é um mentiroso. É alguém que diz ter comunhão com Deus, mas prefere esconder os seus pecados. Por causa do quê, pessoal? Por causa da vergonha, por causa da culpa, por causa do orgulho. Só que isso é uma vida enganosa. Então, ou nós escolhemos, caso venhamos cair em tentação, entre a culpa, a vergonha e o orgulho, ou nós escolhemos a humildade e o arrependimento. A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí você vai estar de pé novamente. 3 grandes motivos que nós temos que cuidar para não cair. Diga comigo, desânimo, a ofensa e a tentação.
Se por acaso você desanimar, te encha da palavra de Deus, escute Jesus te dizendo, tenha ânimo. Se por acaso você se ofender, abra os teus olhos espirituais e diga, ofensa não faz parte do reino de Deus, eu escolho abrir mão dessa ofensa. E se por acaso você cair em tentação e pecar, o remédio é muito específico. Traga o teu pecado à luz, traga a Ele a tua confissão na tua oração, confesse os teus pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para te perdoar e para te levantar de novo, para te purificar de toda a injustiça. Em nome de Jesus eu declaro que você que não está de pé estará em breve, e você que está de pé não cairá. Que a palavra de Deus produza frutos na tua vida em nome de Jesus.